Salão, amigos. Vamos rever um caso de 2017. A mulher que rezava para a personagem do Senhor dos Anéis. Então aqui nós temos o personagem, né? Que ela confundia com um santo, o Santo Antônio. De acordo com uma pesquisa do Datafolha, publicada em janeiro de 2020, 50% da população brasileira é católica, sendo que dessa fatia 51% do grupo é formado por mulheres. Dá mais ou menos 25% da população brasileira, né? Dentro da comunidade cristã, como explica o site da Canção Nova, é comum que os fiéis cultuem imagens de santos. Aí já contraria a própria Bíblia, né, que fala que não pode, né? Que eles dizem que segue. É preciso entender que Deus não nos proíbe de fazer imagem, mas sim imagens de ídolos, ou seja, de deuses falsos. Vamos ver aqui. Porém, apesar de suas crenças, nem sempre os seguidores da doutrina cultuam as imagens de maneira correta. E não estamos falando de nenhuma polêmica religiosa, e sim de um curioso caso que viralizou na internet em 2017. Pois bem, né? Relembrar é viver. Elrond, o santo padroeiro de... A história em questão foi contada nas redes sociais pela maquiadora Gabriela Brandão. A mulher conta que sabia que a bisavó paterna de sua filha, Dona Nelly, que tinha 82 anos na época, era uma pessoa muito religiosa. Devota de Santo Antônio, a idosa tinha uma imagem do padroeiro dos humildes, o santo casamenteiro, ao lado de sua cama, a quem rezava e fazia pedidos todas as noites. Porém, a figura tinha uma característica peculiar que passou despercebida por anos. Então tá aqui, ó, o post que ela fez na época, não. Ó, a bisavó da minha filha reza para esse Santo Antônio todos os dias. Aí olhando mais de perto ali, ó. O personagem de O Senhor dos Anéis, que Dona Nelly pensava ser o Santo Antônio, né? Outro dia, não sei o porquê, o tal Santo Antônio estava na mesa da cozinha. Aí peguei na mão e falei, gente, Santo Antônio não era careca? Relata a cabeleireira em entrevista ao site da revista Glamour. Todo mundo ficou na dúvida. Fiquei encucada que aquilo era um elfo. Virei ele de ponta cabeça e vi que tinha escrito NPL INC Inc. Pesquisei no Google e apareceu Senhor dos Anéis, Lord of the Rings. Todo mundo caiu na gargalhada completa. Acontece que, obviamente, a imagem não era de Santo Antônio, mas sim de Elrond, o meio-elfo, personagem fictício do escritor britânico J.R.R. Tolkien, autor da consagrada saga O Senhor dos Anéis. Depois da revelação, Gabriela descobriu que action figures semelhantes do personagem eram vendidos em diversos sites pela internet. Assim decidiu contar a história em suas redes sociais, o que, surpreendentemente, para Brandão, acabou viralizando. Nunca imaginei que ia parar em sites de notícia. Achei que ia bombar entre os meus amigos porque a história é muito engraçada, mas nunca imaginamos que ia acontecer isso tudo, completa de forma humorada. Tolkien, tá, nascido no Estado Livre, então aqui já está falando da história do Tolkien, né? Para quem não conhece, é muito boa. Se passando na terceira era da Terra-média, a narrativa conta a história do Hobbit Frodo. Aqui, tá? Então aqui, ó, esse é o Elrond, para quem nunca assistiu O Senhor dos Anéis, né? Ela estava rezando para ele. A relíquia, caso caia em mãos erradas, é que ele está falando do anel, né? Das relíquias lá que tinham poderes. Então é isso, amigos, só para relembrar esse caso e a gente refletir como que
Às vezes a gente pode estar num caminho nem sabendo o que está fazendo, né? Sem um mínimo de orientação e sem um mínimo de conhecimento. Salam, até a próxima.